Aos 15 anos, né, casei, 15 anos. Na época, o casamento foi até... Naquela época era, assim, eu posso até dizer comum, as jovens, a gente fugiu para casar. Logo nos primeiros dias eu vim notar porque minha menstruação atrasou e os seios começaram a crescer. Aí fiz um exame, deu positivo. Em relação à reação de descobrir que está grávida, mesmo em meio à idade muito jovem ainda, muito adolescente, sem muita experiência de nada, mas foi uma alegria muito grande, né? Tive medo, porque na realidade foi muito diferente, eu não sabia como lidar com aquela situação, a começar por um casamento que a gente fugiu, né, para casar, mas que a gente se gosta muito, né, graças a Deus ainda hoje, e também de imediato vinha a gravidez, mas foi vinda com muita alegria. No momento, fiquei muito nervosa, fiquei com medo da minha mãe me colocar para fora, porque ela sempre falava que se eu chegasse a engravidar, ela não ia me aceitar dentro de casa. E também eu não trabalhava, só estudava. No tempo eu só namorava também, não era junta, nem tinha uma coisa mais séria. A reação, ele ficou encantado. Ficou muito feliz, nós dois, todos os dois muito jovens, né? Ele mais velho do que eu, só 3 anos, mas foi muito bom. É uma alegria muito grande. Meus pais também, foi uma felicidade. Eu tive que parar de estudar, não concluí os estudos. Tive que trabalhar para criar responsabilidade, que eu tinha e tenho que comprar as coisas dele, tenho que ajudar minha mãe. Minha mãe me ajuda e eu ajudo ela. Ao ver assim ele pela primeira vez, é encantador. A gente não sabe nem explicar na realidade o que é que a gente sente, mas é algo assim maravilhoso, maravilhoso. A gente só pode sentir essa emoção quem realmente é mãe, que quando a gente sente pegar o filho no colo, eu não sei nem como explicar, a emoção é muito forte. No programa de hoje estamos falando sobre gravidez na adolescência. E aqui nos estúdios contamos com a presença de Eugênio Silva, que é assistente social da cidade de Crato. O relatório do Unicef aponta que a gravidez na adolescência é um dos principais fatores que mantém muitas mulheres no estado de pobreza. Quem abre a série de perguntas desse bloco é o aluno Vitor Maia. Eugênio, a gravidez precoce acarreta muitos riscos à mulher? Olha, Vitor, sim. Eu acho que eu não seria assim, tão pouco a pessoa adequada para falar sobre isso, mas assim, com propriedade, mas a gente já vem acompanhando isso com o nosso trabalho. A gente sabe que a adolescente ela ainda não está em fase de formação do seu corpo por completo, né? Ainda está ali a questão do amadurecimento, da puberdade, né? E em construção ainda do seu próprio corpo. Isso acaba sim acarretando algumas situações de problema que ela possa sim ter mais no futuro, né? A questão hoje, o cara também trabalhando com a questão da violência sexual e do abuso sexual, e aí acaba sim acontecendo uma gravidez indesejada ou até mesmo aquela que seja desejada e acaba sim tendo vários e vários riscos dentro do próprio corpo, né? A má formação de um feto. Por exemplo, uma criança de 13, 14, 15 anos que venha a ser mãe precocemente, ela acaba sim tendo esse problema, a questão do risco de morte dessa própria mãe na hora da gestação, né? Então, assim, são vários e vários fatores que acarretam uma situação de problema em que ela sim possa ter futuramente com essa questão da gravidez. Como nós vimos na reportagem, esse fato da gravidez cada vez mais cedo não é um fato de hoje, já vem de outras gerações. Mas não é diferente nos dias atuais. Mas para você, o que mudou da geração anterior para os dias de hoje? Eu acho que só o tempo, né? Hoje a gente está numa sociedade mais contemporânea e saindo de um conservadorismo onde as famílias elas sim tinham que construir, ainda vinha daquela imagem do patriarcalismo, né? Que os pais eles seriam sim os donos das casas, né, e as mães seriam as mulheres que seriam as procriadoras, por exemplo. A mulher estava ali para dar filhos àquela família. E aí tinha uma gama de filhos, vários e vários filhos. A gente tem, sim, histórias que nossos avós contam, nossos pais, de famílias que existiam mais de 20 pessoas numa casa, vindo de uma própria mãe, né? E hoje o que mudou é só a questão do embate cultural. Antigamente tinha, sim, um grande índice de mortalidade infantil, né? Só que ainda não era tão tratado e tão trabalhado assim. De 10 filhos, 5 sobreviviam, de 15 filhos, 10 sobreviviam, né? E hoje, o que mudou é mais essa questão de um acompanhamento mais adequado que existe, de um acesso à informação mais visível
e mais amplo, mais colocado na porta de casa, por exemplo, através da mídia, através dos serviços de convivência, através dos trabalhos feitos pela assistência, pela educação, pela saúde. E isso também tem um grande problema, é um grande fator que acaba, assim, crescendo também esse índice de mães precocemente com uma gama de filhos muito grande dentro da própria família. Mas é uma situação que tem que ser trabalhada, né, que tem que ser monitorada e reavaliada para ver o que é que a sociedade pode fazer e o que é que os serviços podem fazer em relação ao acompanhamento junto a essas mães precocemente. Eugênio, hoje cada vez mais as adolescentes estão tendo a menarca mais cedo, né, que é a primeira menstruação, ou seja, ela se situa como mulher mais cedo. Qual influência isso tem no aumento dos índices de gravidez na adolescência? Vindo da própria família, a gente sabe que isso é um fator até relevante. Uma criança ou um adolescente que chega a ter a sua menstruação com 14 anos, ela já vai se achar mulher, né, já está com o corpo formado. O pai ou a mãe pode dizer em algumas situações, claro, não em todas, mas menstruou, já é mãe, já é uma mulher formada, já pode ter filhos, já pode sair de casa, já pode construir uma família, já pode ter filhos, e aí acabar sendo dependente de uma pessoa, de um marido, e aí gerir sua própria vida através de uma família que não seja aquela que de fato tenha que acompanhar ela, que é a sua família mesmo real, né? São riscos que acabam correndo e dogmas e paradigmas que a própria família vem trabalhando e que os serviços têm que trabalhar, eles têm que estar em cima dessa questão, porque isso não é um fato diagnosticado e comprovado de que a criança com 14, 15 anos ou adolescente que venha a ser mãe muito cedo, ela já esteja formada, né, porque ela já menstruou com 15, 16 anos, que ela já é uma pessoa formada. Isso tem que ver vários e vários fatores que acarretam alguns riscos, inclusive na saúde da própria adolescente. Porque ainda com tanta informação, os brasileiros continuam praticando sexo sem preservativo? Vitor, você fez uma pergunta muito interessante. Os grandes índices, eles vêm aumentando a cada vez mais, justamente por isso, pela falta de informação. O brasileiro, a sociedade dela não procura os serviços para saber o que se deve fazer em situações como essa, como se deve ser os acompanhamentos e buscar realmente os serviços. Eles esperam as coisas acontecerem e aí depois que aquela velha ditado, depois que a porteira abre, que os bois passam para a gente juntar, dá um grande trabalho. Mas os serviços hoje do Crato, eles são sim fortalecidos em cima dessa questão de não só da gravidez na adolescência, mas a questão da maturidade, do trabalho, dos acompanhamentos junto a esses adolescentes. Então, assim, a falta de informação é que acarreta nesse problema. Então, a gente traz essa família para dentro do CRAS, né, para dentro do CREAS, para dentro da Secretaria de Assistência Social, para tentar trabalhar essa temática e fazer com que essa informação ela chegue mais rápido e seja mais viável para essas famílias. Então, a gente tem ainda um grande obstáculo que é a busca da não informação vinda da própria sociedade. E a gente tem que, através de meios de campanhas socioeducativas, de divulgação em rádio e em mídia, em palestras, em conferências, que a gente vem tratando isso e fazendo com que a sociedade ela venha participar cada vez mais e mais e, sim, seja mais informada sobre essa questão. Eugênio, juntamente com essa questão, vem a questão do aborto, que já é uma realidade. Você acha que a legalização do aborto seria uma saída? Creio eu que não. Qual a sua posição com relação a isso? Eu acho que são dois fatores relevantes. A questão do aborto ser legalizado ou não, a gente tem que ser feito um estudo em cima dessa questão. O primeiro fator seria aquela gravidez indesejada, quando isso coloca em risco a vida da própria adolescente ou da própria criança. E se for para o bem-estar daquela criança, para preservar a sua própria vida, eu sou a favor. Sim. Agora, em uma questão em que aquilo foi indesejado ou foi, sim, favorecido pela própria adolescente, tem que ser feito um trabalho. Eu acho que a gente está muito precocemente em fase embrionária para trabalhar essa questão hoje dentro da sociedade, que é machista, que é preconceituosa, né, que é conservadora. Então, a questão da legalização do aborto, eu acho que tem que ser feito um trabalho ainda mais minucioso com a família e com a sociedade. Repito, a gravidez indesejada, quando coloca em risco a vida da adolescente, eu acho que sim, tem que ser feito um estudo e uma avaliação em cima disso para que essa criança não venha sofrer outros danos e que essa própria mãe, ainda precoce, não venha perder sua vida. Mas em outras questões, sim, eu acho que a gente tem que ser feito um estudo, um trabalho dentro da própria sociedade para que a gente venha, de fato, amarrar, não só dizer, vai legalizar o aborto ou não vai? O que é que a gente vai fazer? Que trabalhos são feitos com esses adolescentes, com essas famílias? O que é que a gente precisa mudar?
quais as informações que a gente tem que passar para a sociedade e para esses adolescentes. Será que a gente está fazendo isso? Então, com os serviços de fortalecimento e convivência e fortalecimento de vínculo, a gente vem trabalhando essa temática e colocando isso em pauta mesmo, trazendo para os adolescentes essa questão tão relevante e tão pertinente na sociedade. Mas que sim, a legalização ela tem que ser, sim, mais na frente, atribuída a um órgão judicial, a um órgão da assistência, que juntamente com essa equipe façam um trabalho e deleguem, ou então afirmem ou comprovem que realmente isso tem que ser legalizado. Eu gostaria que você explicasse para o público o que é o CRAS e como se dá o atendimento lá para as jovens grávidas. O CRAS ele é um programa do governo federal, né, que existem em todos os municípios do país. Eles são alocados nas áreas mais vulneráveis da cidade. Né. Hoje no Crato a gente possui 5 CRAS, que é no bairro Vila Alta, Batateira, Seminário, Muriti e Alto da Penha, do qual eu faço parte. De lá eu sou assistente social e coordenador. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, pedagogos, assessoria jurídica e todo o acompanhamento dos educadores sociais na questão do trabalho. Como eu falei bem no início, a gente trabalha com fortalecimento de vínculos, a gente trabalha com atendimentos familiares, individuais e domiciliares, na aquisição de benefícios eventuais, no acompanhamento e monitoramento daquela situação vulnerável, daquele bairro onde ele está, onde o CRAS está alocado, é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, vai trabalhar com a família, vai fortalecer os vínculos. Por que o CRAS trabalha com as famílias? Que a gente vem ligado à proteção social básica dentro da política da NOB RH SUAS, né, que é a Política Nacional da Assistência, a PNAS, criada em 2005, e a NOB RH SUAS, que é a norma operacional básica dos recursos. Né? Então, o CRAS ele vem, sim, recebe cofinanciamento do governo federal, ele é sim, gerenciado e monitorado pelo município, que ele está alocado dentro do município, nas áreas mais vulneráveis, e trabalha especificamente dia e tarde, né, com essa equipe, funcionando das 7h30 da manhã até às 5 horas da tarde, com essa equipe. A gente não fecha para almoço, não fecha para nada. A gente está ali 24 horas não, perdão, até às 5 horas da tarde, trabalhando com essas famílias. Eugênio, a posição de pai desses meninos sempre é delegada à família, pelo menos na maioria dos casos. Qual seria o posicionamento correto dos familiares com relação a isso? Olha, Mônica, mudou-se muito hoje no âmbito onde a gente vem convivendo nos trabalhos, na sociedade, a questão da gente ser pai, dos adolescentes ser pai muito cedo. Né? Você fez uma pergunta interessante, de quem é a responsabilidade? Né? A gente até brinca, é uma criança cuidando de outra. Né? É um pai com 15 anos, tendo um filho de 1 ano de idade, 2 anos de idade. Eu acho que a corresponsabilidade seria assim da família. E de fato tem que ser, porque aquele jovem ainda não é responsável por si. Né? O ECA ele trata muito bem. É dever da família cuidar daquele adolescente. Então, se ele ainda é pai ou ela ainda é mãe muito cedo, tem que ter esse acompanhamento da família. Posteriormente, aí na sua maioridade, quando ele já tiver aquela responsabilidade legal de fato, ele pode sim gerir sua própria família, ele com seus 18 anos, ou até mesmo já passando dessa idade, elas podem sim juntar, unificar e criar os seus filhos, as suas proles e gerenciar a sua própria família. Mas, anteriormente a isso, eu acho que tem que ser sim feito um trabalho com a família, onde ela sim é a responsável pela criação, não das crianças, mas pela criação dos seus filhos, e reeducando eles a cuidar de outras crianças que tiveram ou obtiveram precocemente. Nós vamos exibir agora o depoimento de Dona Maria José. Dona Maria José teve uma gravidez na adolescência e, por falta de informação, ela sofreu alguns problemas. Nós queremos mostrar o caso de Dona Maria José para que sirva de exemplo a você de casa e para que você, mãe, para que você, filha, possa conversar, vocês possam conversar, dialogar e realmente tratar de forma mais natural a questão da gravidez na adolescência. Confira a reportagem. Eu comecei a namorar, ainda tinha 16 anos, né? Aí logo engravidei, sem casar. O namoro foi rapidinho. Comecei em fevereiro, em maio eu já estava grávida. Foi rápido, né? Aí descobri, eu só tenho mãe. Meu pai morreu, era criança ainda. Aí a gente aí foi morar junto, né? Eu e ele. Quando foi com 6 meses, não tinha, faltava 3 dias para 7 meses, a menina morreu. Antes ela deu uma desidratação, não sabia cuidar direito, faltava paciência. Minha mãe me aconselhava, morava perto, ela aconselhava que não era assim, eu estava com ignorância. E eu sei que a menina era sabida, mas
E ela teve uma desidratação por motivo de uma feijoada que eu dei a ela. Comi carne, feijão, com toicinho de porco. Eu me lembro como hoje. Amassei o bolo assim, de farinha, e dei o bolo, a menininha, ela comeu. Daí ela dormiu, quando acordou, foi vomitando. E desidratou. Eu não sabia como cuidar. Esse negócio que o povo ensinava. Vai para a rezadeira, leva para rezar, fachada de não sei o quê, de vassourinha. E eu fazia esses negócios. A bichinha tanto vomitava como era mesmo que água, fazia, né? Aí eu dava suco de laranja, que era bem pior, né? Não sabia cuidar direito. Eu sei que foi rapidinho, com 3 dias, aí ela já estava já toda sem graça, meio deslembrada, eu levei para o médico. Chegou lá, internei, ficou internada no outro dia, eu fui pegar já a morta. Aí foi ruim, né? O desespero, eu demorei para ter outro filho, Nós estamos chegando no final do nosso programa, no final dessa edição de hoje. Queremos agradecer a presença de Eugênio Silva, que é assistente social da cidade de Crato. Eugênio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Também queremos agradecer aos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri. Muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos apoios culturais, a BSG Birô de Serviços Gráficos e as lojas Casa Bonita. Agradecer principalmente a você que está em casa e mais uma vez nos prestigia com a sua audiência. No próximo sábado temos um encontro às 10 horas da manhã aqui na TV Verde Vale e mais uma vez nós contamos com a sua audiência. Até lá.